Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Este tema ele surgiu a mim graças a uma recomendação de um documentário sobre imigração portuguesa feita pelo senhor Fernando Aleixo Martins. Aliás, meu agradecimento ao senhor Fernando, e uma pessoa sempre muito educada, e a recomendar ótimos vídeos, músicas, artistas portugueses. E este vídeo ele falou em seu quarto episódio sobre um judeu de origem portuguesa que fez algo muito interessante lá nos Estados Unidos. E por acaso, ele, assim como eu, era um carvalho de origem judaica sefardita e foi para a América e fez algo muito magnífico, como vocês vão ver aqui. Daguerreotype, ou daguerreótipo, né? Aquela técnica usada pelo francês Daguerre para reproduzir imagens em chapas de aço, se não estou enganado. Portanto, ele é considerado o primeiro fotógrafo de origem judaica do mundo e realmente ele prestou grandes serviços aos Estados Unidos. Nós falaremos de Salomão Nunes de Carvalho. Ele era neto de um português emigrado de Portugal durante algumas perseguições que ocorriam no século XVIII em Portugal. Ele foi para Amsterdã e de Amsterdã migrou-se com a família para a América. E o senhor Salomão Nunes de Carvalho, que será a personagem que nós vamos ver um pouquinho agora, ele prestou um grande papel e ele foi o pioneiro na arte da exploração do Velho Oeste. Ele foi a primeira pessoa que registrou, né, com imagens, muitos povos indígenas, muitas paisagens que hoje são magníficas e conhecidas em filmes e em parques nacionais americanos. E também ele foi o pioneiro da fotografia, especialmente de uma fotografia mais antiga, chamada, especialmente no processo da conquista do oeste americano, pois ele foi um grande desbravador. E ele, infelizmente, ele é pouco conhecido, inclusive pelos portugueses. Há muito pouco material sobre ele em língua portuguesa. E até mesmo aqui no YouTube, eu acredito que este canal será o pioneiro a falar sobre o Salomão Nunes de Carvalho em português. Há uma ou outra informação ou referência dele em inglês. Inclusive, há um documentário feito sobre ele que eu vou deixar aqui a ligação. Mas antes de falar do Salomão em si, eu quero falar um pouco dos judeus. Já há alguns vídeos aqui a falar dos judeus, especialmente da judiaria lá de Castelo de Vide. Os judeus desenvolveram uma importância relevante em Portugal. No século XV, por exemplo, e XVI, muitos deles instalaram-se como comerciantes em Lisboa, e todos sabem como que Lisboa destacava-se como um importante porto comercial nesta altura. E então muitos tinham relacionamentos muito bons, né, com comerciantes de outras partes do mundo, como de Flandres, da Inglaterra, e outras regiões do Mediterrâneo e até do norte da África. Então, os judeus desenvolveram um papel muito importante para o desenvolvimento econômico e podemos também dizer assim, artístico, científico e cultural de Portugal. Então, vamos ver um pouquinho, primeiramente, algumas informações sobre os judeus em Portugal. Então, falarei do nosso grande Salomão. Espero que gostem. Não esqueçam de apertar no gostei, de curtir este conteúdo. Se não é inscrito, inscreva-se. E não deixe de comentar também se tiverem dúvidas ou se quiserem fazer alguma ponderação, comentário, tirar alguma dúvida. Tá bem? Muito obrigado. Até mais. Então, inicialmente, eu vou comentar com vocês a respeito de como surgiu o povo judeu. De forma bem rápida, pois a história é imensa, mas é muito linda. E eu acredito que os judeus possuem uma característica muito semelhante ao povo português, pois é um povo que está em constante migração, podemos dizer assim como há portugueses espalhados por todo o mundo, ocorre o mesmo com os judeus, e é um povo que tem muito orgulho das suas raízes, origens, tradições, assim como o português, e que valorizam a sua história e os seus antepassados. Então eu acredito que os judeus e os portugueses possuem grandes semelhanças. E houve uma altura, especialmente no final do século XV, que Portugal possuía cerca de 1 milhão de habitantes e 180 mil judeus. Portanto, quase um quinto de Portugal era judeu. A cada
5 ou 6 portugueses, um deles era de origem judaica. Mas voltando aqui às origens do judaísmo. Então, inicialmente, os judeus eles eram chamados de hebreus. Eles viviam em uma região ao sul da Mesopotâmia e possuíam alguns patriarcas, dentre os quais o mais famoso foi Abraão. E este teria recebido uma mensagem de uma suposta terra prometida, que seria Canaã, onde hoje é a região de Israel. E ele conduziu este povo a Israel, mas por várias ocasiões esse povo foi expulso. Eles foram ao Egito, eles foram presos na Babilônia. Mas o que mais interessa para nós, neste momento, é a questão da segunda diáspora. Toda vez que os judeus eram expulsos da sua terra, costumou-se atribuir esta denominação, a diáspora, que significa uma dispersão em vários cantos do mundo. E foi na segunda diáspora que os judeus, os antigos hebreus, saíram da Judéia, onde hoje é Palestina e Israel, e dirigiram até a Península Ibérica. Esta segunda diáspora, ela ocorreu ainda no Império Romano. Então, no Império Romano, na época do início da era cristã, o próprio Jesus Cristo ele era judeu, houve uma perseguição aos judeus ali na região que era a província romana da Judéia, e ocasionou que muitos deles acabaram indo para outras regiões. Cabe aqui destacar que há dois grupos judaicos, os Askenazim e os Sefarditas. E os Sefarditas que estão há mais tempo em Portugal. Eles chegaram lá há cerca de, vamos ver aqui, uns 15 a 20 séculos, desde a época do Império Romano. A Judéia, onde estavam os judeus, fazia parte do Império Romano. Então, logo na altura do Império Romano, eles já foram para Portugal, portanto há mais ou menos 2000 anos atrás, e fixaram-se em toda a parte da Península Ibérica. A partir do século XV e XVI, especialmente século XVI, devido a algumas perseguições sofridas da Espanha, eles atravessaram as bodas, ou as raias, como se diz, especialmente ali na região de Marvão, Castelo de Vide, a região ali perto também da Covilhã, da Guarda, onde tem Belmonte, localidade bastante tradicional da cultura judaica em Portugal. Então eles deixaram a Espanha e foram aceitos por um tempo em Portugal. Esses judeus, eles são chamados de sefarditas. Outros seguiram outros caminhos, um outro grande grupo que são os Askenazi. Eles foram onde hoje é a Alemanha e França e depois locomoveram para a Polônia. Mas eu falarei aqui mais dos sefarditas, pois o Salomão Carvalho ele era sefarde. Muitos foram para o norte da África e Península Ibérica, e lá fixaram-se desde a época do Império Romano. Uma outra grande leva de judeus, eles acederam a Portugal e Espanha na época que os mouros também assim fizeram. Aliás, eu preciso destacar aqui que já me foi solicitado para falar dos mouros, e eu tenho muito material, inclusive feito com os meus alunos, sobre a presença moura em Portugal, e em breve será disponibilizado aqui neste canal sobre os mouros. Aliás, a minha fadista favorita de Portugal tem o sobrenome Moura, né? E traços muito mouros, então é uma questão de honra para mim falar dos mouros. E os mouros, assim como alguns judeus, eles atravessaram o Estreito de Gibraltar no século 8, 9 e acederam, portanto, à Península Ibérica e lá se instalaram. Mas o grande problema ocorreu no século XV. A Inquisição ela começou na Espanha em 1492. Essa é a chamada Inquisição Ibérica. O principal objetivo dela era punir e vigiar a heresia judaica. Ela foi constituída, ela teve outros focos, como por exemplo os feiticeiros, os bígamos, os sodomitas. E ela foi criada na Espanha
depois da unificação do espanhola, né, dos reinos católicos. Depois da queda de Granada, só tinha restado na Espanha uma outra religião que era judaica, além dos cristãos. E aí, um dos objetivos era fortalecer o cristianismo e usar o cristianismo como uma ferramenta de unificação do povo espanhol. Então, os judeus foram expulsos em 1492. Aqueles que quisessem permanecer deveriam se converter e eles não tinham muito para onde ir. Um pequeno grupo foi para o Marrocos, que era muito próximo para atravessar. Outro grupo saiu andando pelas estradas e chegou a Lisboa. Só que quando eles chegaram na fronteira, eles tiveram que negociar com o rei para conseguir entrar em Portugal. Agora vai ler um documento a respeito de um relato da expulsão da Espanha e a entrada de judeus em Portugal. Chorai comigo, desterrados e desgraçados filhos, a horrorosa expulsão de Castela. Dor, sim, remédios lá padecerão nossos irmãos, infâmias e sacrilégios, barbaridades inumanas, castigos e tormentos. Executaram os castelhanos nos pobres judeus fugitivos, matando nos braços da mãe os inocentes filhos. Em Touro massacraram grandes e pequenos, da fatal lembrança todos trememos. Seja por perdão de pecados estes castigos, guai de nós. Em 1496, quando o rei Dom Manuel resolveu pedir a filha dos reis católicos em casamento, como condição para o casamento, eles exigiram que em Portugal não houvesse mais nenhum judeu. Então, em 1496, o rei decretou a expulsão de todos os judeus, mas na hora que ele marcou o dia para os judeus saírem, e os judeus foram para o porto. Na hora que foi combinado, o rei percebeu que grande parte daquela mão de obra que ele tinha importante para as navegações, cartógrafos, cosmógrafos, matemáticos, astrônomos, essas pessoas que estavam ajudando Portugal a ser o pioneiro nas grandes navegações, ele falou, não vai sair ninguém. E aí ele mudou de ideia, ele mandou fechar os portos. Em março de 1497, o rei mandou fechar todos os portos de Portugal, sobretudo Lisboa, Faro e o Porto, e mandou prender todos os judeus e forçar aquela gente a converter-se ao cristianismo. Em Lisboa, por exemplo, 20.000 judeus foram presos perto do Rossio e obrigados a converter-se ao cristianismo com a cerimónia do batismo. Daí uma nova classe de cidadãos em Portugal, o cristão novo, ou converso. Ou mais tarde, os portugueses utilizavam um termo pejorativo, o marrano. Porque de um momento para outro, os judeus perderam toda a sua autonomia. Antes desta grande conversão, os judeus viviam nas suas próprias comunidades e controlavam a vida cotidiana. Os judeus tinham as suas próprias escolas, tribunais, sinagogas, evidentemente. Todas as estruturas cívicas eram controladas pela comunidade. Mas no momento em que eles aceitaram Jesus Cristo como Messias, ou seja, no momento em que eles converteram-se ao cristianismo, eles perderam toda aquela autonomia. Então, era um desastre autêntico para os judeus. O rei Dom Manuel deu aos judeus, cristãos novos agora, 20 anos para perder os costumes hebraicos, as festas, por exemplo, as orações, etc. Mas não aconteceu, porque no mês de abril de 1506 houve um tumulto, um levantamento, um pogrom, em que 2.000 cristãos novos foram mortos e queimados na praça central de Lisboa, na praça principal, o Rossio. É um facto histórico. Sabendo que a comunidade judaica de Lisboa tinha mais ou menos 5, 6, 7 mil pessoas nessa altura, todas as famílias perderam um filho, filha
mãe, pai, tio, tia, nesse dia. Foi outro desastre total para a comunidade. E daí, os judeus perderam toda a confiança no rei, toda a confiança nas estruturas de proteção em Portugal e começavam a emigrar. Emigrar para cidades como Istambul, Esmirna, evidentemente na Turquia, África do Norte, Tetuán, Itália, Ferrara e mais tarde para Amsterdão e algumas cidades do norte da Europa, como Hamburgo. Portanto, a família do Salomão Nunes de Carvalho, eles acabaram sendo convertidos ao cristianismo, chamados cristãos novos. Porém, no século XVIII, a família Carvalho emigrou para Amsterdão. Na rua Nieuw Keizersgracht, número 20, mora Suzane Rodrigues Pereira. Filha de judeus portugueses que sobreviveram à guerra, ela sempre se interessou pelo passado judaico da rua onde vive. More than half of the owners of houses were Portuguese, so this was called the Portuguese Canal. We didn't name it as a ghetto, but it was the Jewish quarter. Em Amsterdão, até hoje, a presença judaico-portuguesa, ela possui uma bela marca, que é esta sinagoga portuguesa judaica, que possivelmente é das mais lindas do mundo. Ela foi construída com madeiras de lei trazidas do Brasil, e tem um fato muito importante e muito interessante, que quando na época da invasão nazista, na Segunda Guerra Mundial, em Amsterdã, mesmo não havendo mais judeus, os judeus eles acabaram ou fugindo, para os Estados Unidos e para outros lugares do mundo, ou então, infelizmente, enviados aos campos de concentração. A própria população de Amsterdão, na ausência dos judeus, defenderam a preservação dessa sinagoga. Eles consideravam ela muito linda e um patrimônio para a cidade. E era frio, muitos nazistas queriam queimar essa madeira e a população de Amsterdão se revoltou e não aceitou. Então é um facto muito bonito e louvável aos cidadãos de Amsterdão. Por sorte, Nunes de Carvalho não sofreram as perseguições dos nazistas, pois antes disso eles emigraram para a América. Inicialmente eles situaram-se ali na ilha de Barbados, nos Caraíbas, onde até hoje a presença dos Carvalhos é significativa, e posteriormente foram para Nova York, que tem como seu primeiro nome Nova Amsterdão. E aí sim começa a saga do nosso personagem, que é tema deste vídeo, o Salomão Nunes Carvalho. O Salomão, ele nasceu em Charleston em 1815, e uma família que já possuía uma tradição nas sinagogas judaicas americanas e também em Barbados. E nesta região ele montou um estúdio fotográfico e ele ficou muito conhecido também em Portland, com o seu estúdio de fotografias e também de ilustração. Então, além de um dos pioneiros da fotografia, ele já era um artista, ele desenvolvia quadros, retratos, e isso fez com que um coronel chamado Fremont, mas para os franceses, Fremont, porque ele possuía filiação francesa, então vamos falar Fremont. Esse coronel, ele era um oficial do exército americano e ele foi incumbido de explorar toda a região oeste dos Estados Unidos. Aquilo que nós vemos naqueles filmes de Bang Bang, a conquista do oeste. Mas para isso ele precisava de alguém que registrasse, que fosse inicialmente à frente para fazer retratos, no caso, fazer registros das paisagens, para que isso fosse documentado, pois iria se construir a primeira ferrovia transoceânica do mundo, que ia ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. E a missão do senhor Salomão Carvalho seria partir de Kansas, bem ali no centro dos Estados Unidos, atravessar quase 4.000 quilômetros e chegar até a Baía de São Francisco, onde terminaria esta ferrovia. E ele enfrentou muitas adversidades, muitas aventuras, então ele passou por grandes apuros e, portanto, trata-se de uma personagem que foi muito importante para este processo
da conquista e da colonização do oeste americano. Eu peço desculpas, mas eu terei que parar o vídeo por aqui, pois ele está a ficar um tanto longo. E eu acredito que pode cansar muitos ouvintes, muitos espectadores. Então, eu tenho muito mais a falar sobre o Salomão Carvalho e falaremos no próximo vídeo, está bem? Então, se ainda não curtiu, fique à vontade para apertar o gostei. Se não é inscrito, inscreva-se. E não esqueçam de comentar. Está bem? Muito obrigado. Até mais.